Elon Musk é uma figura ímpar, inclusive no meio empreendedor. Muitas pessoas o consideram como sendo o Tony Stark, o Homem de Ferro da vida real. Esse título não é por menos. Por ser um visionário, gostar de revolucionar o mercado de forma destemida, seus empreendimentos de risco e ideias brilhantes parecem muito com os do personagem da Marvel. Elon Reeve Musk nasceu em Pretória, África do Sul, em 1971. Sua mãe é canadense e seu pai um sul-africano. Elon cresceu na África do Sul com uma educação livre, baseada principalmente em livros e artigos. Ele já mostrava ter uma mente inventiva desde criança, pois criava dispositivos e tinha facilidade para aprender sobre condução. Com o tempo, foi desenvolvendo paixão por engenharia, física e ciência, o que foi crucial para atuar nas áreas que desenvolveu seus principais empreendimentos. Em sua infância, frequentou a escola primária chamada Waterkloof. Após o divórcio dos pais, Musk decidiu morar com seu pai, pois percebeu que ele ficaria muito solitário. O pai de Elon era engenheiro e, com certeza, muito da habilidade para a engenharia foi herdada dele. No entanto, a relação de ambos não era das melhores, pois parecia que tinham muitas discordâncias. Entretanto, a relação com sua mãe era bem melhor e, ao longo dos anos, ela sempre o apoiou. Ela atuava como modelo, tendo sido chamada por várias marcas para fazer campanhas publicitárias. Musk tentou por diversas vezes melhorar a relação desequilibrada com seu pai. Porém, ao ver que não conseguiria mudá-lo, acabou desistindo. O gênio dos negócios já revelou em entrevistas o tanto que ficava sozinho em sua infância devido à ausência da figura paterna. Mas será que sua experiência na infância de explorar o funcionamento das coisas, o divórcio dos pais e o bullying que sofreu, o período de solidão, foram essenciais para formar o empreendedor ambicioso, resiliente e visionário que Musk se tornou? Muitas vezes pessoas grandiosas e destemidas são forjadas com experiências adversas, e esse pode ser o caso de Elon. Mais tarde, o futuro dono da SpaceX foi matriculado na escola secundária Bryanston, em Pretória, onde foi muito bem sucedido academicamente. Mas, por ser um nerd, passaria por experiências de bullying, tornando sua juventude bastante dolorosa. Ele começou a fazer aulas de luta livre e judô para compensar a falta de força física, e o que parece tê-lo ajudado a crescer e desenvolver massa corporal rapidamente. Após 3 anos na escola Bryanston, Elon muda para a escola secundária de Pretória para meninos, frequentando-a de 1986 a 1988, quando então entrou na universidade. Suas áreas de destaque foram ciência e computação, obviamente. Aos 10 anos, Musk teve contato com computadores, o que permitiu ter uma juventude focada na exploração da programação. Isso fez com que, em 1984, vendesse seu primeiro software. Ele chegou a criar um videogame chamado Blastar, que foi posteriormente vendido para uma revista de computadores por $500. Isso mostrava o seu espírito empreendedor e inventividade na juventude. Ao ser perguntado sobre o motivo de ser tão diferente e ter se sobressaído no campo de atuação, Musk respondeu que ele entendia as coisas que outras pessoas não tinham interesse ou não davam importância. Uma delas foi saber como a condução funciona, como a luz, os fios ativavam um interruptor, coisas que, para ele, eram bastante simples, mas que outros adolescentes nem sequer tinham ideia. Ele também era apaixonado por xadrez, uma atividade que estimula muito o raciocínio lógico e faz a pessoa ponderar diferentes possibilidades no jogo, ao aprender novos movimentos das peças e estratégias diferentes. Ainda em sua juventude, o futuro dono da Tesla refletia sobre boas ideias para criar negócios lucrativos de curto prazo, mas também sobre projetos de longo prazo, como um grande empreendimento. Musk frequentou a Universidade de Pretória antes de tomar a decisão de ir embora da África do Sul. Ele sabia perfeitamente que lá não conseguiria alcançar suas maiores ambições. Por isso, seu objetivo era morar nos Estados Unidos. Entretanto, imigrou primeiramente para o Canadá. Chegando lá, estudou por 2 anos na Queen's University, em Ontário. Como recebeu algumas bolsas de estudo e por estar trabalhando meio período, conseguiu custear seus estudos, mesmo vivendo com pouco dinheiro. Foi na universidade que Elon conheceria sua futura esposa, uma moça chamada Justine. Ele teve dificuldade em conquistá-la, pois mesmo insistindo e enviando rosas várias vezes, ela disse não.
Porém, sendo persistente e ambicioso não apenas como empreendedor, mas também em sua vida amorosa, conseguiu conquistar a moça. Ele se formou em negócios e física, mas em 1995 decidiu abandonar seu PhD em Stanford e foi para o Vale do Silício empreender. Ele sabia que se colocasse seus conhecimentos em prática e desbravasse o mundo, teria mais sucesso do que se manter na área acadêmica. Assim, acabou fundando uma empresa com seu irmão, Kimball, chamada Zip2. A empresa Zip2 fabricava um software de editoração de jornais e mais tarde venderam essa empresa para a Compaq por 307 milhões de dólares. Na época, Musk tinha apenas 27 anos. Isso nos revela como a prática do que se aprende é fundamental para qualquer enriquecimento e realização de objetivos. Um amigo de Musk revela que teria conseguido 22 milhões de dólares na mesma época que vendeu a empresa Zip2, mas Musk decidiu investir metade do valor em um novo empreendimento, pois nunca estava satisfeito. Esse investimento se tornaria o PayPal, que mais tarde seria uma inovação de sucesso, se tornando um serviço de pagamentos financeiros que revolucionou o sistema de compras online. Elon, na verdade, criou outra empresa chamada X.com, a precursora do PayPal. A X.com era um negócio completo de pacote de serviços financeiros. Naquela época, criar um pacote como esse na internet era uma ideia revolucionária. Ele encontrou novos engenheiros e empresários que desejavam trabalhar em algo inovador e que precisavam apenas de uma pessoa bem-sucedida que gostava de arriscar em novos negócios para concretizar seus sonhos. Como Musk já tinha feito seu nome no mercado, ficou mais fácil persuadir os investidores de que aquela seria uma boa ideia, apesar de ser difícil conquistar a opinião pública no Vale do Silício. Era difícil para muitos compreender o jovem Elon Musk. Ficavam na dúvida se tratava-se de um verdadeiro gênio ou um maluco ou de apenas mais um homem excêntrico. Musk teria investido entre 10 a 12 milhões de dólares do seu próprio bolso na empresa X.com. Então, o empreendimento não carecia de muitos aportes iniciais. A ideia de Musk com esse novo negócio foi verdadeiramente revolucionária, já que oferecia prêmios em dinheiros aos novos clientes, criando um sistema de pagamentos de pessoa para pessoa, conhecido atualmente por peer-to-peer ou P2P. Por incrível que pareça, no ano de 1999, a PayPal foi eleita uma das 10 piores ideias de negócio. O grande objetivo de Musk era criar um sistema de pagamento global que transformaria todo o mercado digital. Através das perguntas sobre como transformar o sistema de pagamento online num modelo mais fácil e eficiente, surge o sonho de Musk com o PayPal. É necessário lembrar que nos primórdios da internet e do mercado digital era muito comum o medo das pessoas em fazer compra online, inclusive de objetos baratos, como livros, por exemplo. Portanto, um sistema online que pedisse que as pessoas mantivessem suas informações financeiras só num lugar era algo diferente, não sendo considerado uma proposta confiável. No entanto, em questão de meses, o PayPal passou de alguns milhares de clientes para milhões de pessoas que adoravam usar esse sistema simples e concentrado de informações sensíveis. E com o surgimento do mercado de leilões online, o negócio decolou ainda mais. A verdade é que Elon Musk já sonhava com objetivos grandiosos, como chegar ao espaço, desde a época do PayPal, tanto que já tinha traçado tudo em sua mente, sempre estava pensando no longo prazo. Entretanto, usava seus empreendimentos como um trampolim para alçar voos maiores no futuro. Musk é um tipo de empresário que sempre exigiu e esperou mais de si do que as outras pessoas. E isso pode ser um dos motivos porque ele está sempre se desenvolvendo. Ele também é muito reconhecido por sua ética profissional e por manter um ritmo de trabalho intenso, sempre esperando dedicação máxima da equipe. Uma de suas ex-funcionárias relata que, mesmo com alta carga horária de trabalho, as pessoas raramente reclamavam e ainda trabalhavam com empolgação. O motivo é que a empresa lhes dava um propósito maior no que estavam fazendo. Sentiam que realmente estavam transformando o mundo trabalhando com Musk. Nos anos 2000, Musk se casa com Justine Wilson e pouco depois passam por uma tragédia. O bebê que tiveram de apenas 10 semanas acaba falecendo de síndrome de morte súbita infantil, algo que os deixou chocados. Posteriormente, Justine procurou por fertilização in vitro e ajuda para a fertilidade, o que resultou em 5 meninos, gêmeos e trigêmeos. No entanto, a tragédia da perda de um filho afastou o casal, sendo talvez o episódio que colaboraria com o triste fim do casamento alguns anos depois.
No mundo dos negócios, mesmo com o crescimento do PayPal, problemas internos da empresa iriam perseguir Musk. Após um desacordo interno com o conselho da empresa, Elon Musk acaba sendo expulso do seu próprio negócio. Na época, Peter Thiel e Elon eram os co-CEOs da companhia. No entanto, havia divergência entre eles, e como a questão da tecnologia e a marca da empresa, o que levou à decisão de destituir Musk. Apesar disso, há relatos que ele lidou muito bem com esse problema. Mesmo com sua saída, sendo um acionista majoritário, continuou com um papel consultivo. Em 2002, seu ganho inesperado surgiu quando o eBay comprou o PayPal, tornando-o mais rico do que antes. Musk teria lucrado em torno de 165 milhões de dólares, um valor que mais tarde seria usado como todo investimento em novos empreendimentos. Ele não era o tipo de pessoa que ficava apenas pensando em ganhos pessoais de curto prazo ou em ficar guardando dinheiro em poupança. Ele sempre buscava usar sua riqueza para os negócios, nunca deixando seus sonhos e ambições de lado. A chama que Musk tinha de criar algo diferente e revolucionar o mercado e o mundo, correndo riscos em nome de seus sonhos mais profundos, parece nunca ter se apagado. Ainda jovem, antes dos 30 anos, ele decidiu fundar 3 outras empresas, a SpaceX, a Tesla e a SolarCity. Ele investiria cerca de 100 milhões de dólares na SpaceX, 70 milhões na Tesla e algo em torno de 10 milhões na SolarCity. No ano de 2001, ele criou a Fundação Musk, cuja missão é fornecer energia solar em vários locais ao redor do mundo atingidos por desastres naturais. No evento de inauguração da fundação, se comprometeu a doar ao menos metade de sua riqueza à filantropia. Musk sempre compreendeu ser valioso e importante dedicar a causas que fazem sentido para si e buscar o melhor para o mundo de alguma forma. Seu foco nunca se limitou a aumentar sua riqueza apenas por uma questão de ganhos pessoais, apesar de que o dinheiro em sua mão sempre foi um instrumento necessário para alcançar seus objetivos e sonhos. Um ano após fundar a SpaceX, Elon começou a investir na Tesla Motors, uma fabricante de carros elétricos que visava produzir carros recarregáveis, não poluentes. Musk declarou que seu objetivo era criar o melhor carro do mundo, para mostrar que um carro elétrico poderia competir com qualquer veículo movido a gasolina. Ele juntou seu amor à tecnologia e inovação para criar carros modernos que pudessem interagir com o smartphone do proprietário, trazendo uma experiência única e customizada. Porém, nem tudo deu certo na vida de Musk. Os desafios sempre aconteciam. O ano de 2008 foi um dos piores na vida e carreira do empresário. Suas empresas sofreram o impacto da crise financeira global. Como 3 lançamentos foram mal sucedidos, a SpaceX ficou numa situação complicada aos olhos dos investidores. Além disso, a Tesla chegou à beira da falência. A brilhante carreira de Musk estava ameaçada pela tragédia que parecia estar se aproximando. Ele se tornou alvo de várias críticas na imprensa e sua vida estava num momento complicado. A incerteza pairava sobre a falência da SpaceX. Musk precisou relocar recursos entre suas 2 empresas para mantê-las operando, mas um traço que faz um empreendedor ser bem-sucedido é saber lidar com o fracasso, não ter medo dos riscos, sempre enfrentando as incertezas e os altos e baixos do mercado e de seus negócios para depois recuperar-se quando todos duvidavam. A Tesla acabou sendo salva pelos investidores e a SpaceX conseguiu um importante contrato de 1,6 bilhões de dólares com a NASA. Foi no ano de 2010 que Musk lançou sua espaçonave Dragon para a Estação Espacial Internacional. Assim, a empresa foi pioneira a atracar uma espaçonave privada na Estação Espacial Internacional, o que foi uma realização impressionante. A Tesla voltaria a liderar o mercado de carros elétricos, anunciada como o grande sucesso do século XXI da indústria automobilística. Quando o carro da Tesla, conhecido como Model 3, foi lançado, havia cerca de 400 mil compradores interessados no veículo. Um dos objetivos de Musk com os carros da Tesla é o de reduzir o uso de combustíveis fósseis, enquanto visa trazer uma verdadeira revolução no setor energético. E não apenas como a energia é consumida, mas também como é produzida. A bateria de íon lítio da Tesla foi instalada no sul da Austrália e trouxe uma grande redução nos custos com reforços dos suprimentos de energia na região. O sistema energizado por turbinas eólicas conseguiu reduzir o preço dos apagões em 90%, e depois Musk conseguiria um acordo com o governo do estado de Nevada para criar a maior fábrica produtora de baterias de íon lítio do mundo.
Em fevereiro de 2018, a SpaceX avançaria com novas conquistas, como o lançamento do foguete Falcon Heavy, sendo naquele momento o foguete mais poderoso a ser lançado desde o Saturn V, dando início à nova corrida espacial. O Falcon Heavy suporta 64 toneladas, equivalente a 737 aviões comerciais cheios de passageiro e combustível. E esse grande lançamento teve um custo de aproximadamente 100 milhões de dólares, o que, para um bilionário, não é tanto assim. Mas esse valor corresponde a apenas 10% dos custos com foguetes da NASA, que chegava a gastar por volta de $1 bilhão por lançamento. Isso nos mostra que quando pessoas corretas estão administrando uma empresa privada, ela consegue fazer o mesmo que o governo, mas a um custo baixíssimo, já que sempre estará ponderando em economizar recursos e evitar grandes perdas, já que isso impacta diretamente na própria sobrevivência da empresa e no lucro. Isso é tão verdade que a ideia de Musk de se utilizar foguetes reutilizáveis é extremamente radical e inovadora, além de trazer enormes vantagens para a sua empresa. Então você já sabe, se não fosse o governo, o custo da criação das coisas, seja uma estrada, uma usina hidrelétrica, um estádio de futebol, seriam muito mais baratos e eficientes. Elon Musk valoriza tanto seus funcionários que no foguete da Falcon Heavy havia uma placa com o nome dos 6.000 funcionários da SpaceX, revelando a gratidão com todos que dão seu melhor para colaborar com seus projetos. São atitudes como essa que fazem sua equipe se sentir valorizada, que estão fazendo parte de algo grandioso, contribuindo para mudar o mundo e avançar as tecnologias. Isso acaba gerando mais vontade em seus funcionários de trabalharem com ele e de buscarem sempre melhorar. Musk não é apenas um CEO de uma grande empresa que entende de finanças e administração, mas é um engenheiro de alto nível. Ele frequentava conversas sobre os detalhes de projetos com seus funcionários, buscando sempre compreender o que estava sendo realizado, não se limitando apenas à gestão financeira da empresa. No ano de 2013, Musk esboçou um sistema de transporte que poderia transformar como fazemos viagens. Ele publicou um relatório sobre o projeto de transporte a vácuo, mas não estava interessado em desenvolver o projeto sozinho, então abriu para que parceiros pudessem produzi-lo. O projeto Hyperloop possibilitaria uma viagem de São Francisco a Los Angeles numa velocidade nunca vista. A ideia era um tubo a vácuo que enviaria uma cápsula com os passageiros. A alta velocidade é conseguida porque não há fricção ou resistência do ar. As cápsulas levitam sob ímãs. A ideia seria de conectar as principais cidades, possibilitando viajar de Londres a Nova York em apenas meia hora, o que seria revolucionário, sem sombra de dúvidas. Musk também é visto como o porta-voz de um apocalipse da inteligência artificial por alguns. Ele chegou a fazer declarações de que a superinteligência digital é a maior ameaça para a sobrevivência da espécie humana. Alguns especulam que os perigos em torno da inteligência artificial é que ela pode ameaçar a mente humana. Será que a inteligência artificial, caso se torne muito avançada, poderia substituir os humanos em várias funções, sendo possível até nos superar? Ela poderia tomar o controle do planeta e da civilização humana caso pense no nível próximo ao dos seres humanos, de acordo com alguns teóricos da conspiração. Algo não muito diferente de filmes que nos revelam um apocalipse em um mundo dominado por máquinas. Na vida de empresários como Elon Musk, os desafios sempre surgem e os momentos ruins parecem ser cíclicos. A grande diferença de pessoas astutas e perspicazes como Musk é que não desistem, conseguindo lidar com as adversidades de forma inteligente. O último ano não foi fácil para Elon, com a Tesla acumulando uma perda de 65% de suas ações em 2002, já que a demanda por seus produtos e o aumento da concorrência em veículos elétricos foram fatores que contribuíram para isso. A empresa também acabou não cumprindo suas metas de crescimento e sua produção na China foi reduzida. A perda recente de riqueza de Musk se tornou histórica. Sua fortuna no momento parece estar na casa dos 137 bilhões de dólares, segundo a Bloomberg Billionaires Index, o que ainda é um valor alto, o que lhe permite estar no segundo lugar da lista dos mais ricos do mundo, ficando atrás apenas do presidente da LVMH, conhecido por Louis Vuitton Bernard Arnault. No entanto, em novembro de 2021, o patrimônio líquido de Musk chegou nos incríveis 340 bilhões de dólares, com a expressiva perda dessa riqueza que se tornou a primeira pessoa no mundo a perder a quantia de 200 bilhões de dólares. Mas sabemos que gênios e visionários que nunca desistem de seus objetivos conseguem reverter o quadro negativo. Tudo é questão de tempo. Quem sabe daqui a alguns anos ele volte a recuperar o valor perdido.
Uma parte desse valor perdido se deu justamente pela aquisição dele do Twitter, que é uma plataforma de rede social em que ele próprio havia criticado a falta de liberdade de expressão. Elon Musk vê a plataforma do Twitter como uma possibilidade de evolução para algo muito mais fundamental para relações humanas, inclusive como plataforma de negócios. Quem sabe não vai ser o Twitter que vai recuperar esse valor para Musk.